Evangelho, quinta-feira da sétima semana do tempo pascal. Hoje, memória facultativa de São Marcelino e Pedro, mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai Santo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da sétima semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos dá a graça de continuarmos lendo o 17º capítulo do Evangelho de São João, a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu li o Evangelho de hoje, me perguntava: qual a primeira oração que você se recorda que alguém tenha feito por ti? Qual aquela primeira oração? Talvez a oração de sua mãe, talvez a oração de um familiar, a oração de um amigo, aquela primeira oração que você consegue se lembrar e dizer: sim, eu me lembro, fulano rezou por mim há muito tempo atrás e eu me lembro quanto essa oração fez diferença na minha vida. Como é bom recordarmos que há muitos anos já alguém reza e intercede por nós, não é verdade? E hoje o Evangelho nos apresenta a oração que nosso Senhor Jesus Cristo fez junto ao Pai por todos nós. Pai, não peço somente por eles, falando a respeito dos discípulos, dos apóstolos, melhor dizendo, mas também por aqueles que vão acreditar em mim, por meio da sua palavra, para que eles sejam todos um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós e o mundo acredite que tu me enviaste. Jesus ali, na oração sacerdotal, narrada no 17º capítulo do Evangelho de São João, já pensava, já rezava por nós. É claro que desde a eternidade, se a gente faz essa interpretação em base teológica, vamos chegar a toda a eternidade. Mas como texto escrito e com referência direta a você, me parece que esse é um dos mais antigos que nós temos no Evangelho, onde o próprio Senhor, não outro, faz referência a nós. A todos aqueles que irão crer, a todos nós. Meu irmão e minha irmã, como é bom sabermos que Jesus pensa a nossa perseverança na fé. Não apenas o nosso conhecimento, mas a nossa perseverança também. Mas, Padre Fábio, isso é óbvio, o senhor fala isso constantemente nas meditações. Eu sei, é verdade, você tem razão. Mas aqui,
mais uma vez estamos ouvindo isso com clareza. Ele não está pedindo apenas por aqueles que vão crer, mas para que aqueles que irão crer possam permanecer unidos. E na continuação do Evangelho de hoje, chega ao ponto de dizer que possamos estar juntos na glória. Então, trata-se do desejo de nosso Senhor. Veja, Pai, quero que onde eu estou também estejam comigo os que me deste. Meu irmão, minha irmã, Deus não quer te perder. E nós não estamos perdidos nesse mundo. Como é bom saber que tem alguém que pensa em nós. Alguém que se preocupa conosco. Como é bom encontrarmos na leitura da Sagrada Escritura essa consolação. Nem sempre olhamos para esse sentimento, que muitas vezes se apresenta de maneira negativa, o sentir-me esquecido, abandonado ou deixado fora da atenção do próximo. Esse é um sentimento que nós normalmente consideramos como negativo, porque temos a necessidade de nos sentirmos amados, reconhecidos, acolhidos, respeitados pelo nosso próximo. É uma necessidade essa nossa. Mas poucas vezes, talvez, tenhamos olhado para a Sagrada Escritura e encontrado ou buscado na Sagrada Escritura uma resposta eficaz, direta e clara para esse nosso sentimento. No Evangelho de hoje, o Senhor está nos dizendo abertamente que pensa a mim, a ti, a todos nós, de uma maneira muito clara e objetiva. Ele quer que estejamos com Ele. Ele se importa com a nossa companhia, como já falamos outras vezes, mas não apenas isso. Isso é matéria de relevância na hora de falar com o Pai. Às vezes a gente talvez às vezes a gente já tenha pensado, num momento de imaginação, poxa, o que será que Jesus fala em intimidade com o Pai? E você está ouvindo isso hoje no Evangelho. Ele fala de você. Ele fala de mim. Ele fala que nos quer junto dele na glória. O diálogo de intimidade entre o Filho e o Pai é um diálogo sobre você. Sobre o amor que Jesus tem no coração e o desejo seguro de ter você com Ele para sempre. Diante de uma certeza como essa, o nosso coração consegue reencontrar paz, serenidade, otimismo, força, mas, sobretudo, coragem e, é claro, um grande renovamento na fé para perseverarmos na vida. A vida vai nos trazer muitos momentos de dor, muitos momentos onde os sentimentos negativos parecerão mais fortes e distribuídos no nosso cotidiano. Porém, o Senhor sempre se fará sentir, como hoje. Não tão discretamente, porque é muito evidente isso no Evangelho, na fala do próprio Senhor, mas às vezes passa discretamente, porque sobrecarregados pelos nossos afetos negativos, ou então um pouco menos habituados a trazer os nossos sentimentos para junto da nossa oração, como parte da nossa oração, ou seja, a gente, quando reza, fala muito daquilo que a gente espera, daquilo que a gente percebe, fala até do que a gente sente, mas não fala exatamente de como a gente está, ou seja, o que esses sentimentos têm realizado dentro de nós, e olhamos pouco dessa condição que Ele nos leva a estar para Deus. Por isso, às vezes, uma palavra como essa, sentimos um efeito de consolação,
mas não a vemos como uma resposta para aquele sentimento de abandono, para aquele sentimento de solidão que nos flagela, para aquele sentimento de sermos colocados à margem da vida dos outros. Vocês viram o Santo Padre ontem, durante a catequese, falando a respeito do amor pelos idosos? Quantos são os idosos que sofrem duramente porque na vida de seus filhos e de sua família e de sua comunidade social são colocados à margem, são colocados de lado, são deixados para depois. E não só isso, terminam esquecidos. Quantos são os idosos que têm tanto a dizer sobre a vida, depois de tanta experiência recolhida e de tantas páginas passadas ao longo do livro da vida? Quantas coisas aprenderam a perceber, quantas coisas aprenderam a interpretar nessa vida, e quanto de sabedoria adquiriram e sentem a necessidade e mesmo a obrigação de transmitir àquelas gerações que estão vindo após eles, para que consigam caminhar bem na vida, e sofrem porque não encontram ouvidos para ouvi-los. Porque são tratados como aqueles na sociedade que não conseguem colaborar e contribuir em nada, porque a sociedade avança em uma velocidade, em um senso de interesse tão aguçado que eles não conseguem nem mesmo compreender. E o que é que eles poderiam falar se a sociedade já mudou tanto? E eles não entendem nada do que acontece hoje, e dessa forma sofrem um abandono e sofrem um desprezo. Grave brutalidade, gravíssimo equívoco das gerações mais jovens que não param para ouvir a sabedoria dos antigos. Que seria por um dever, ao menos moral, esse ouvir. Quanto mais, quando falamos da experiência de vida cristã, seria um dever espiritual. Olha as duas memórias que hoje celebramos. São Marcelino e Pedro. O nome dos dois santos mártires estão presentes no cânon romano, na primeira oração eucarística. Que desde quando participamos da missa e ouvimos a oração eucarística, ouvimos falar desses dois santos mártires, dos primeiros séculos do cristianismo. Foram martirizados, se não me equivoco, durante a perseguição de Diocleciano, uma das perseguições que gerou um número abundante de mártires, uma das primeiras e mais severas perseguições. O Papa Dámaso, que teve uma grande importância na história da Igreja, ele atribuído inclusive a recuperação das catacumbas, o lugar onde os cristãos têm o grande sinal da nossa história durante o período da perseguição mais severa do Império Romano. O Papa Dámaso obteve informações a respeito do martírio de ambos através do carrasco, ou seja, do homem que levou eles à morte e que depois se converteu. Veja, meu irmão e minha irmã, o Santo Padre, com ouvidos atentos, recolhe da história dos mais velhos o testemunho que edifica a sua vida. Um testemunho que não está baseado na atualização das tecnologias ou das modernidades daquele tempo. Não seja ingênuo em acreditar que não houve tecnologias e modernidades naquele tempo, por favor, porque haviam da mesma forma. Não eram tecnológicas como hoje, porque a informática e os meios de telecomunicação digitais ainda não existiam. As tecnologias tinham muitas. Basta ver como Roma é cheia de obeliscos. E se era uma obra de grandíssima tecnologia,
compor de um único bloco de pedra um obelisco, que essa era a arte dos egípcios, com tamanha precisão e com todas as performances matemáticas devidamente acabadas sobre aquela pedra, aquele monolito, e sobre ele ainda todas as inscrições que nós conhecemos bem como são feitas, obra maior de tecnologia e de poder é não apenas tomar posse desse objeto, que era um objeto de culto, que era um objeto destinado à admiração, à veneração das gerações futuras, mas tomando posse desse objeto, o que já significa ter um poder ao menos militarmente superior àquele que construiu o objeto, transportá-lo por milhares de quilômetros até Roma, atravessando áreas desérticas, rios, percorrendo mares, passando por planícies, por zonas pantanosas, por estradas irregulares, sem danificá-lo em nada, e colocá-lo em pé para veneração, para admiração pública como troféu de guerra do outro lado do mundo, naquela época, né? Do outro lado do mundo daquela época, realmente era um feito tecnológico excepcional. Se foi grandioso construí-lo, demonstra maior grandiosidade aqueles que conseguem transportar tal coisa de um lado a outro do planeta, demonstrando assim a superioridade de engenharia, a superioridade de em tantas outras artes do conhecimento. Bom, isso no campo das ciências comuns. Imagina no campo da sabedoria, da erudição e, sobretudo, da experiência de fé. Uma das grandes contribuições no ouvir os nossos anciãos quando nos falam está em recolher a forma como os valores da vida cristã iluminam cada decisão ou ganharam relevância e passaram a iluminar cada decisão ao longo da vida deles. Isso daqui mostra pra gente o efeito da oração de nosso Senhor. Porque o Senhor não reza, como nós ouvimos hoje, por aqueles que creram, mas Ele está rezando por aqueles que vão acreditar. E ver como essa fé foi amadurecida no coração dos mais velhos, como da intemperança ou resistência ao abraçar a fé, passaram a uma fé consistente e celebrada cotidianamente, meu irmão e minha irmã. Isso é de grande importância, porque eu e você estamos ainda caminhando na estrada daqueles que estão crescendo na vida de santidade. E ainda existem muitas resistências e limitações que nós estabelecemos ou que nós retardamos na hora de crescer na fé. Uma parte das resistências já são conhecidas por nós e retardamos, né? Ou seja, mantemos essa resistência por um tempo a mais, retardamos a superação delas. E outras nós vamos adquirindo, porque às vezes crescemos em algumas coisas e regredimos em outras. Dessa forma, ouvir o testemunho daqueles que enfrentaram essas passagens e caminharam nos edifica muito. Assim como edificou a vida do Papa Damaso. Conhecer a história de São Marcelino e Pedro, que foram decapitados, perseguidos. Um sacerdote e o outro se ocupava da preparação para o batismo. Naquela época se dizia exorcista, é um ministério específico da igreja. E ambos foram levados à morte pelo nome do Senhor. Tentaram ocultar os seus corpos, mas veja no que deu. Aqueles cuja morte foi escondida ou tentaram esconder, estão presentes no cânon romano. E
séculos são recordados sempre. E foram muito recordados por toda a Igreja de Roma nos primeiros séculos intensamente. Exatamente como disse o Senhor, uma lâmpada quando é acesa não vai colocada debaixo da mesa. Ainda que tentem sufocar a chama do testemunho do viver Cristo que ontem falando de Santa Aníbal Maria de França, ainda que tentem sufocar essa chama, a chama brilha. E brilhando se faz descobrir. E sendo descoberta, o Senhor a toma nas mãos e a coloca no lugar justo. Assim, muitas vezes é o testemunho dos nossos santos, pouco conhecidos por seu momento histórico, pouco conhecidos às vezes dos que estão à sua volta, mas com o passar do tempo vão sendo reconhecidos. E o Senhor mesmo, que foi sempre o vigor e a chama de seus corações, toma nas mãos e os coloca em um lugar de destaque para que, conhecendo o seu exemplo, também nós sigamos a mesma estrada, ou seja, aprendamos a também abrirmos o nosso coração para que as obras do Senhor aconteçam e dessa forma as resistências diminuam e a santidade seja o grande tesouro de Deus e o nosso viver Cristo. Santa Teresinha do Menino Jesus escreve assim, falando a respeito do amor do Senhor, contido na sua oração sacerdotal. O vosso amor, ó meu Senhor, precede-me desde a minha infância. Cresceu comigo, olha que bonito. Diante do texto de hoje, ouvir essas palavras de Santa Teresinha nos enche o coração de alegria. O vosso amor precede-me desde a minha infância. O amor do Senhor por ti e por mim, meus irmãos, vem desde a nossa infância. Desde antes de conhecê-lo, já nos amava. E cresceu comigo, e agora é um abismo cuja profundidade não consigo sondar. O amor atrai o amor. Por isso, meu Jesus, o meu lança-se para vós e quereria encher o abismo que o atrai, mas pobre de mim, nem chega a ser uma gota de orvalho perdida no oceano do teu amor por mim. Para vos amar como vós me amais, preciso de me servir do vosso próprio amor, Jesus. Só então encontro repouso. Ó, meu Jesus, é talvez uma ilusão, mas parece-me que não podeis cumular nenhuma alma com mais amor do que cumulastes a minha. É por isso que ouso pedir-vos que ameis aqueles que me destes como me amastes a mim. Olha que bonito. Santa Teresinha olha para a intensidade do amor de Deus por ela e pede que essa intensidade de amor aconteça nas almas que o Senhor confiou a ela para serem amadas. Você pede essa intensidade do amor de Deus pela alma do seu filho, pela alma do seu irmão de comunidade, pela alma da sua irmã de comunidade, pelos seus paroquianos, pelos seus irmãos de seminário. Você pede essa intensidade. A gente tem criado esse hábito de ver o amor de Deus e observar o crescimento do amor de Deus em nós e dizermos a Ele: Senhor, a intensidade do Teu amor que sinto em mim, eu te peço, multiplicai nas almas que me foram confiadas. Multiplicai, Senhor, nas almas que eu sou chamado a zelar e a cuidar para que cheguem à eternidade e estejam contigo. Porque não apenas intercedestes para que estejamos todos juntos, mas para que sejamos um, e dessa forma me fizestes guardião e cuidador de meus irmãos, para que eles cheguem a ti. Repito as palavras de Santa Teresinha. É por isso que ouso pedir-vos que ameis aqueles que me destes, como me amastes a mim. Um dia no céu, se descobrir que os amais mais do que a mim,
Alegrar-me-ei tanto com isso, reconhecendo desde já que essas almas merecem o vosso amor, meu Senhor, muito mais do que a minha. Mas cá na terra, agora, não posso conceber maior imensidade de amor do que a que vos dignastes prodigar-me gratuitamente, sem nenhum mérito da minha parte. Reconheço que me amastes tanto e te peço, Senhor, mais uma vez, ame ainda mais as almas que confiastes a mim. Que essas preces que acompanharam a vida de São Marcelino e Pedro, que essas preces que acompanharam a Igreja sempre, que essa prece que acompanhou o testemunho de todos os santos, seja também a sua e a minha prece, hoje e sempre, para que todos nós sejamos um. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos mártires São Marcelino e Pedro, e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, e Santa Teresinha do Menino Jesus, minha diletíssima irmã, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.